Vamos iniciar mais uma oração, sua graça, sua bênção, tudo por feito aqui esta noite, para que seja para a honra e glória do Senhor. Mais uma noite estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento, né? Maravilhoso, nós conhecemos a cada dia mais esse Deus que nós servimos, porque coisa maravilhosa, meu irmão, é o crente crescer e conhecer a Deus. E a sua palavra, ela é rica, ela é poderosa. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, está no céu, santificado, glorificado pelo Santo Nome. Senhor, queremos te louvar, queremos te bendizer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, estamos aqui juntos, Senhor, para aprender mais um pouco a tua palavra, Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor, abre o nosso entendimento, usa o teu servo, pastor Bernardino, Senhor, como tu tem usado ele, a tua palavra, Senhor, que possa passar a tua palavra, Deus, para os nossos corações, Senhor, para a nossa mente. Nos abençoa, Pai, para Espírito na tua graça, na tua bênção, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com o momento da harpa, número 200, amém? Baixa aí toda vez que se ensina, mano. Quão bondoso amigo é Cristo. Amém. Glória seja dada no nome do Senhor. Glória a Deus. Fazemos ao contrário? Deixa eu pegar aqui que a minha folha voou aqui. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, nem podemos alcançar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero pedir à igreja, né, que esteja orando por Elvandeiro, né, que amanhã nós vamos até o consultório da médica, né, para saber o dia da cirurgia, né? Ela chamou para conversar com o Elvandeiro amanhã, e eu peço que a senhora esteja orando por ela, né? A presença nas suas orações, a vida de Elvandeiro. Eu creio que Deus está no controle de tudo, vai dar tudo certo, tudo para a glória do Senhor. Passa a palavra, pastor Bernardo. Graças a Deus, igreja, amém?
Irmãos, vamos continuar nosso estudo, amém? Eu vou dar uma relembrada um pouco do estudo da semana passada. É importante nós estarmos repetindo, né? Porque nós entramos em um assunto que é difícil, né, de compreensão, mas está na palavra de Deus. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus e é útil, né? Para mim, eu acho um assunto maravilhoso, né, que é a doutrina da salvação. E nós entramos sobre a doutrina que faz parte da doutrina da salvação, sobre a doutrina da eleição e da predestinação, a semana passada, né? Nós estamos estudando sobre esse assunto. E nós sabemos, amados, que é uma doutrina que é bíblica, né? Mas infelizmente é uma doutrina que tem sido muito desprezada por muitos cristãos, né? Muitos cristãos, muitas denominações, muitas igrejas, muitos pastores, líderes de igreja, eles não aceitam essa doutrina, né? Muitos porque não crê, muitos pastores, e não só pastores com denominações, como muitos cristãos porque não crê, né? Porque eu já falei aqui que as igrejas brasileiras, a maioria são de origem arminiana, né? E muitos pastores que creem não têm pregado nas suas igrejas, porque eu creio que seja até medo de perder membros, né? Alguns creem nessa doutrina, têm conhecimento da doutrina bíblica, mas infelizmente eles não têm passado, né? Mas há muito preconceito, amados, entre os cristãos. Vou usar essa palavra porque é mesmo, preconceito sobre a doutrina da predestinação da eleição, né? Nós vemos isso, amados, por causa de quê, pastor? Eu creio também, amados, que também muitas teologias brasileiras, né? Ela está sendo muito influenciada pela filosofia humanista. A filosofia humanista, né, coloca o homem no centro de tudo. O homem é praticamente um semideus. A doutrina humanista não crê na depravação total do homem, né? Não crê que o homem realmente está morto em seus delitos e pecados, né? Muitos da filosofia humanista acham que o homem é um homem bom, é um homem justo, né? Mas a Bíblia mostra diferente, amados, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia mostra que depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, e esse pecado passou a todos os homens, o homem nasce com a natureza completamente corrupta. O homem nasce com a natureza mal, o homem se tornou inimigo de Deus. O homem hoje, biblicamente falando, que não tem Cristo ainda, ele é filho da ira de Deus, né? Ele é escravo do pecado, tem uma natureza corrompida e mal. Então, para se entender a doutrina da eleição e da predestinação, primeiro a pessoa tem que entender sobre isso. Primeiro tem que entender sobre a doutrina do pecado, o quanto o pecado atingiu a humanidade, né? Que parece que tem muitos cristãos que não compreendem isso. Por isso Paulo fala lá em Romanos 3:23, só para dar uma lembrada à igreja: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre a natureza do homem caído, lá em Romanos 3, de 10 ao 18, Paulo deixa bem claro, mas o quanto o homem está depravado, o quanto o homem está totalmente longe de Deus. Quando Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, e a um só se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano e veneno de víbora. Está nos seus lábios, a boca deles estão cheias de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. No seu caminho há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz
não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta aqui, amados, é a situação do homem que nasce nos seus delitos e pecados, totalmente desprovido das coisas de Deus, né? Então essa é a situação de todos os seres humanos, amados, que se encontram diante de Deus. A justiça do homem fora de Deus é trapos de imundícia diante de Deus. Então, meus irmãos, Deus não teria, amados, obrigação nenhuma de salvar ninguém. A Bíblia deixa bem claro isso. Se Ele fez por seu amor e por sua graça e por sua misericórdia, do mesmo jeito que Ele não teria obrigação nenhuma de eleger ninguém, nem escolher ninguém para a salvação. Ele não teria essa obrigação, amados. Se Deus quisesse condenar todos os seres humanos ao inferno, Ele não deixaria de ser justo por causa disso, né? Porque Ele não ia condenar ninguém inocente, Ele não ia condenar ninguém justo, nem ninguém santo, porque o homem desde a sua meninice ele nasce mal, como Gênesis 8:21 mostra, que o homem é mau e que o desígnio íntimo do homem é mau desde a sua meninice. É isso que a Bíblia mostra. Gênesis 6:5, viu o Senhor a maldade do homem, que era continuamente mau, todos os desígnios do seu coração. Então, igreja do Senhor, a doutrina da eleição e da predestinação, ela diz a respeito ao ato eterno de Deus, pelo qual o seu soberano agrado, segundo a sua vontade, e não por mérito algum previsto no homem, pois quando Deus olha lá no céu, só vê pessoas caídas, pessoas mortas dos seus delitos e pecados. Deus escolheu alguns, os numerosos pecadores, para herdar a salvação, para herdar a vida eterna. Nós vimos isso a semana passada, só estou dando uma lembrada aos irmãos e às irmãs, e nós aprofundamos bastante esse assunto. E nós vimos, amados, que em primeiro lugar a eleição ocorreu, essa eleição para a salvação, ela ocorreu na eternidade, amados, antes do mundo ser criado. Nós vimos isso aqui em Efésios 1:4, que diz assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa escolha foi antes da fundação do mundo. Segundo Tessalonicenses 2:13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, meus irmãos, muitas pessoas têm uma visão errada sobre a predestinação e a eleição. Alguns até que dizem: não, eu acredito, porque tem na Bíblia. A Bíblia quase toda fala de eleição e de predestinação, principalmente eleição. E muitos acreditam o quê? Eles acreditam, que o crente ele é eleito por Deus no momento que ele crê em Jesus Cristo. Ele creu em Jesus Cristo, no momento que ele creu, o Senhor foi e elegeu ele. Isso está totalmente errado, amados. Não foi no momento que ninguém creu. Aqui, meu irmão, essa eleição aconteceu na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Nada tinha sido criado ainda, como Efésios 1:14 mostra, segundo Tessalonicenses 2:13 mostra. Essa eleição, meu irmão, minha irmã, não foi no momento que a pessoa creu, mas muitas pessoas acreditam dessa forma, mas a palavra de Deus não mostra dessa maneira. A palavra de Deus mostra que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, amados, antes de ter nascido o primeiro homem e a primeira mulher. Na eternidade, o plano eterno de Deus, a salvação foi um plano eterno de Deus. Então, mas também a Bíblia mostra que o nome dos eleitos de Deus foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Antes dessas pessoas
existia, mas antes de nós existirmos. Então, como nós vimos em Apocalipse 17:8, nós vimos sobre isso. Apocalipse 13:8 mostra que o nome dos salvos, o nome dos eleitos de Deus foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Não foi no momento que ele creu, porque tem muita gente pregando errado aí. Tem muita gente dizendo: olha, aceita Jesus Cristo para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Está errado, amados. Outra coisa, meu irmão, que nós vimos na semana passada: só irão crer aqueles que foram destinados para a vida eterna. Que é isso que a palavra de Deus mostra. Primeiro eles foram destinados, primeiro eles foram eleitos antes da fundação do mundo, para depois ele vir crer aqui. Como Atos 13:48 mostra isso. Paulo e Silas chegam lá em Antioquia, prega o Evangelho, um grupo de gentios crê, e diz assim: e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Então, amados, essa visão que as pessoas são eleitas e predestinadas no momento que crê em Jesus, essa visão está errada. E tem algumas pessoas que ensinam dessa maneira sobre a eleição, né? Segundo lugar, amados, que nós vimos a semana passada, que Deus ele não é injusto por eleger uns, predestinar uns e outros não. Por quê, pastor? Porque a eleição, a predestinação é pela graça de Deus, amados. Como eu já falei aqui, meu irmão, Deus não tem obrigação nenhuma de escolher ninguém, nem de salvar ninguém, não. Ah, pastor, mas Deus é um Deus de amor. Nunca atributo que Deus não é amor, não, amado. Deus também é soberano, e Ele faz tudo de acordo com o agrado dele. E nós somos pecadores. Então, amados, essa escolha que Ele fez foi simplesmente por sua graça e sua misericórdia, pelo seu amor eletivo. Ele não viu nada de bom na gente, amados. No ser humano, Ele não viu nada de bom. Então ninguém merecia ser eleito. Ninguém merecia ser eleito. Todos nós merecemos o quê? O inferno. Por isso nós temos que glorificar a Deus pela graça dele, pela eleição, por Ele ter nos escolhido, amados. Porque, meu irmão, Deus não é injusto por escolher uns e outros. Porque seria injusto se o homem fosse um homem bom, justo, santo, perfeito, e Deus não escolhesse ele para dar salvação a ele. Aí Deus seria injusto. Mas não é isso que a Bíblia mostra, amado. Não é isso que realmente houve na eternidade. Não, Deus olha aqui para o mundo, só vê pessoas pecadoras, como nós vimos aqui, pessoas destituídas da glória de Deus, pessoas mortas nos seus delitos e pecados, pessoas escravas do pecado, escravas do mundo, escravas do diabo. Não há um justo sequer. Como Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve 3 capítulos de Romanos, mostrando a situação dos judeus e dos gentios, de toda a humanidade. A situação é de homem caído, que não merecia nada de Deus. Eleição é graça de Deus, é favor imerecido, é misericórdia dele. Então, amados, a doutrina da eleição, da predestinação, não deveria provocar muitas vezes ira das pessoas e de alguns cristãos, porque quando a gente vai conversar com alguns cristãos sobre essa doutrina, eles fogem, eles ficam irados conosco, eles acham que a gente está pregando alguma heresia, uma doutrina bíblica, completamente bíblica, amados. E muitos crentes você vai ouvir na boca deles: eu não acredito que Deus desse que elege ninguém nem predestina, não. Seria injusto Deus fazer isso. Por que seria injusto Deus fazer isso? Qual é o inocente que Deus vai mandar para o inferno? Qual é o justo, santo, perfeito que Deus vai mandar para o inferno? Deus vai mandar pecadores para o inferno, filhos da ira, inimigos de Deus, destituídos da glória de Deus, rebeldes contra Deus.
São essas pessoas que serão lançadas no inferno, por causa da natureza caída delas. Mas Deus elege quem Ele quer, amados, é a soberania dEle. Romanos 9, no verso 13 e 16, nós vimos aqui, diz como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Em Romanos 9, 11, quando fala sobre essa escolha de Deus amar Jacó e odiar a Esaú, os dois eram gêmeos, amados. E diz assim: ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ia saber que tinha algumas pessoas dizendo: que Deus injusto é esse? Como é que Deus escolhe um, não escolhe o outro, os dois dentro do ventre da mãe, não tinha praticado bem nem mal? Que injustiça é essa da parte de Deus? Aí Paulo mesmo fala, né? Paulo diz: que diremos, pois? Né? Romanos 3, 9, 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus se compadecer. Deus exerce a misericórdia dele, irmão, a compaixão dele com quem Ele quer, porque ninguém merece. Salvação é graça, é favor imerecido. Romanos 9, 20 ao 24 diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar: quem me fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro aqui é Deus, direito sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para perdição. Vasos de ira preparado para perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aí Paulo diz: os quais somos nós, não só judeus, como também dentre os gentios. Quem são os vasos de misericórdia, pastor, aqui? Meus irmãos, são pessoas, tanto judeus como gentios, que Deus, na sua soberana graça e amor, usou da sua misericórdia com essas pessoas para herdar a salvação. São pessoas que Deus elegeu, Deus escolheu, dentre judeus e gentios, para Ele usar da sua graça e da sua misericórdia com essas pessoas, e dar vida eterna a essas pessoas, fazer parte do povo de Deus. Esses são os vasos de misericórdia, né? Como Romanos 9, 24 mostra, que são pessoas que Deus preparou de antemão para a glória eterna. Deus preparou de antemão para a glória eterna. Quem são os vasos de ira, pastor? São os não eleitos, que Deus não escolheu para usar da sua misericórdia. E essas pessoas continuam como? No seu estado original, mortos nos seus delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, e serão objeto da ira da justiça de Deus, do juízo de Deus. Romanos 9, 22 diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição. Esses vasos de ira são quem? Aqueles que Deus não escolheu. Isso aqui é eleição pura, mas
E ainda vem teólogo para não aceitar esse texto, e não, aqui está falando só sobre a eleição da nação de Israel. Nação de Israel nada, amigo. Aqui está falando de vasos de ira e vasos de misericórdia. Pessoas que Deus elegeu para a glória dele, para herdar o reino de Deus, para ser povo de Deus, para ser salvos. Pessoas entre judeus e gentios que Deus vai usar da sua misericórdia com elas. E os vasos de ira são aqueles que Deus não escolheu. É só ler o texto e o contexto. Então, amados, Deus não é injusto, amados, na eleição. Pois a eleição para a salvação é graça pura de Deus e misericórdia. Se ele não quisesse ter escolhido ninguém, ele não teria escolhido ninguém, e ele não seria injusto com isso. Pois as pessoas que vão para o inferno, meu irmão, não vai nem um santo, não vai nem um bonzinho, não vai nem uma pessoa pura, vai gente pecador, filho da ira, perverso, mau, inimigo de Deus, rebelde contra Deus. Terceiro lugar, amados, nós vemos aqui a eleição não deveria ser motivo de dar graças a Deus, louvor a Deus, e não, amado, contestar a justiça de Deus, como muitos fazem ali. A gente vai falar sobre a doutrina da eleição, meu irmão. Tem crente que olha com aquele olhar que, né, a gente, misericórdia, meu Deus, misericórdia, né? Não quer nem ouvir, não quer nem ouvir. Mas essa doutrina, meu irmão, era para Deus ser glorificado. Porque segundo Tessalonicenses 2,13, Paulo diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Devemos dar graças a Deus por isso, meus irmãos. Não ser motivo de muitas pessoas aí, por causa dessa filosofia humanista que está empestada na mente do povo, que parece que não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e que muitos dizem: a doutrina da eleição da predestinação é coisa do demônio. Os pessoal vão prestar conta a Deus, meu irmão. Então quer dizer que eles estão dizendo que uma doutrina escrita na Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, é do diabo, e quem prega essa doutrina é herege. Quem prega essa doutrina, será, meu irmão, que é isso mesmo? Quarto lugar, amados, Deus elegeu e predestinou segundo o beneplácito da sua vontade, como Efésios 1,5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Eu falei aqui a semana passada, você fala beneplácito, porque seu bom prazer da sua vontade. Ele fez isso segundo a sua boa vontade, seu bom prazer, né? O verso 11 diz: nele digo, no quais fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então esta eleição, amados, foi realizada pelo ato soberano de Deus, pelo seu bom prazer. Ele quis fazer assim, e não adianta contestar Deus, não. Ah, Senhor, por que tu elege? Quem é tu, homens, para discutir com Deus? Porventura o objeto pode dizer aquele que o criou, porque ele quiseste assim? Quem é tu para discutir com Deus? Vaso de barro, pecador. Quem é o pecador que vai querer discutir com Deus sobre isso? Então, amados, em quinto lugar, nós vimos na semana passada também, é que a eleição não foi pela presciência de Deus, como muitos ensinam, né? Eleição e predestinação não é pela fé prevista, que Deus olhou na eternidade, viu quem é que ia crer, e aí Jesus disse: não, vou escolher o irmão Luiz.
Porque eu estou vendo aqui que ele vai crer no meu filho. A eleição, meu irmão, não foi por fé prevista, não. Né? Porque alguns teólogos arminianos, eles não negam a doutrina da eleição e da predestinação, porque eles sabem que é uma doutrina bíblica, está na Bíblia. Agora eles defendem que Deus escolheu para a salvação aqueles que Deus previu na eternidade que iriam crer em Jesus. Então, amados, essa visão, amados, não está correta por basicamente dois motivos. Dois motivos que essa visão não está correta. Três motivos. Primeiro motivo, eles interpretam o texto de Romanos 8, 29, 1 Pedro 1, não estou lembrado agora do texto, mas eu vou ler aqui, que diz ele segundo a presciência de Deus, né? Eles interpretam, pois aqueles quem ele chamou, a quem conheceu, a esse predestinou. Conhecer a lei, eles interpretam que a lei se trata de um conhecimento de fé prevista. Nós vamos dizer que isso aqui está errado, mas não é esse tipo de conhecimento, não. Outro erro, por que não pode ser, pastor, uma eleição por fé prevista? Porque, meu irmão, Deus, na sua onisciência, no seu conhecimento, sabe que ninguém iria crer nele nem o aceitá-lo. Por que, pastor? Salmo 14, verso 2, 3 diz que no céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a resposta é: todos se desviaram, juntamente se corromperam. Quando Deus olha lá no céu, meu irmão, Ele não vê ninguém que vai ter essa capacidade de crer no seu filho por conta própria. Tem que ter uma ação do Espírito Santo. Tem que ter uma ação de Deus. Porque nós falamos aqui a semana passada que a fé é dom de Deus. É Deus que dá ao homem. Por si mesmo ele não tem essa fé salvadora. Eu estou falando da fé salvadora. Efésios 2,8, Paulo deixa explicar. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto está relacionado à salvação e à fé. É dom de Deus. É Deus que dá ao homem. Deus vai dar a todos, não vai. Se desse a todos, todos seriam salvos. Todos iriam crer no Senhor Jesus Cristo. Todos iriam se arrepender de seus pecados. Não é isso que a Bíblia mostra. Aí nós iríamos cair na heresia da visão do universalismo. E quando nós vemos também Romanos 3,11 diz: não há quem entenda Deus, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e a um se fizeram inútil. Quando Deus olha na sua presciência, no seu pré-conhecimento, Ele olha pessoas mortas nos seus delitos e pecados, que jamais iriam buscar Ele, entender Ele e crer nele. É isso que a palavra de Deus mostra, amados. Por isso, a eleição, a predestinação não é pelo conhecimento, um pré-conhecimento que Deus viu quem ia crer. Porque quando Ele olha, Ele vê que ninguém vai crer. Ninguém vai buscar Ele, ninguém vai querer Ele. Segundo, a eleição não é pela presença de Deus. Por quê? Porque a fé, por fé prevista, porque é Deus que dá a fé salvadora aos seus eleitos, amados. A fé salvadora é um dom de Deus e é Deus que dá. Deus dá a todos, Deus dá aos seus eleitos. E nós vimos alguns textos aqui que falam sobre isso. Nós vimos o exemplo Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isto, regozijavam e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos que haviam sido antes da fundação do mundo destinados para a vida eterna. Primeiro, a pessoa foi destinada, foi predestinada para a vida eterna, depois ela vai crer, né? E só irá crer em Jesus, amado, aqueles que estão destinados à salvação. E é isso que Atos 13:48 fala, né? Porque, pastor, a fé salvadora é dom de Deus, amados.
e Deus dá essa fé aos seus eleitos. Creram aqueles que haviam sido destinados à vida eterna. Tito 1:1, Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Meus irmãos, tem algo mais claro do que isso para mostrar que a fé salvadora não é de todos, é dos eleitos de Deus, aqueles que Deus vai dar esta fé. Filipenses 1:29 diz: porque nos foi concedido a graça, não só de padecer por Cristo, mas também de crentes nele. É graça para padecer por Cristo, e é graça também para crer em Cristo. É Deus que dá essa graça. João 10:26, Jesus Cristo disse àqueles judeus que não estavam crendo nele. Jesus Cristo fez um monte de sinais, maravilhas, e eles disseram: se tu és o Cristo, diz logo. Jesus Cristo disse: eu já vos falei, os sinais que eu faço mostram que eu vim do meu Pai. E o que é que Jesus Cristo disse? Porque eles não estavam crendo. João 10:26, Jesus disse: mas vós não credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. Vós não credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. Aí ele completa: porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e as minhas serão me seguem. Ovelhas de Cristo aqui é o quê? Pessoas eleitas, amados. Pessoas que fazem parte do pastoreio de Cristo. Não é todo mundo, não. Então, irmãos, a eleição está na Bíblia, irmãos, né? Quem defende a eleição e a predestinação pela fé prevista, usa aqueles textos que eu falei aos irmãos. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presença de Deus, e Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também a esse predestinou. Só que 1 Pedro 1:12, Romanos 8:29, o termo aqui para presciência ou conhecer não está relacionado ao conhecimento da fé prevista, né? Aqui está relacionado, amados, aqui detona um conhecimento íntimo, profundo, relacional. Isso aqui indica intimidade. Deus quis ter, né, esse conhecimento íntimo com aqueles que Ele elegeu. Um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo, ter uma relação com essas pessoas, uma relação íntima e profunda. Nada está a ver aqui, né, de conhecer uma fé prevista. Nem o texto mesmo está dizendo que é conhecer fé prevista, né? Porque na Bíblia, amados, indica, quando se fala sobre esse conhecimento, indica intimidade, compromisso, vivência. E eu falei aqui a semana passada, sendo até usado tanto para descrever a união sexual entre marido e mulher, como Gênesis 4:1, e diz que Adão conheceu Eva, né? Outras diz Adão coabitou com Eva, mas Adão conheceu Eva. Em que sentido? No sentido relacionado, de um relacionamento profundo e fiel, né? Então esse conhecimento indica o que, amados? Indica, amados, aqui um relacionamento íntimo, profundo e relacional. Nada tem a ver aqui com a fé prevista, porque não poderia ser pela fé prevista, porque é Deus que dá essa fé aos seus eleitos. É Deus que dá essa fé aos seus eleitos. Nós vemos aqui uns textos bem claros, né? Então, amados, esse conhecimento é intimidade de aliança. No contexto bíblico é usado para o relacionamento da aliança entre Deus e Israel, Deus e seus eleitos, indicando um conhecimento transformador e amoroso. Não tem nada a ver com fé prevista. É um conhecimento íntimo que Deus resolveu ter com o seu povo eleito, em amor e em graça. Amor e graça. Por isso que Amós 3:2, o Senhor diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido.
Será que Deus não conhecia as outras nações? Todo ele é onisciente. Porque isso aqui não é simplesmente o conhecimento de conhecer, sabe, o senhor vai crer, não tem nada a ver com isso, não, mas é um conhecimento íntimo. Deus resolveu ter um conhecimento íntimo com o seu povo, de intimidade, de profundidade, de ter um relacionamento com o seu povo. Né? Êxodo 33:17, Deus disse a Moisés: porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome, né? Ou seja, é a mesma palavra, essa palavra conhecer, é a mesma palavra do Antigo Testamento em hebraico chamada Yadá. Essa palavra Yadá detona um conhecimento íntimo, profundo, relacional que Deus tem com o seu povo, com aquele que ele elegeu. Então, mas a eleição bíblica diz a respeito de um ato eterno de Deus, pelo qual seu soberano agrado, não por méritos previstos nos homens, Deus escolheu alguns dos numerosos pecadores para herdar a salvação, para se tornarem filhos de Deus. Ele fez isso segundo o quê? Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bom prazer. É isso que a Bíblia mostra claramente. E se as pessoas aceitam e não aceitam, meus irmãos, não é problema delas. Mas a verdade é isso. Então, nós vamos ler mais alguns textos agora sobre eleição e predestinação, que é bíblico. Eu gostaria que a igreja abrisse Romanos 8, do 28 ao 30. Nós vamos ver alguns textos agora que falam sobre eleição e predestinação. Romanos capítulo 8, verso 28 e 30. Lembrando, amados, eu estou trazendo esse estudo aqui sobre eleição e predestinação, porque esse estudo faz parte da soteriologia, o estudo sobre a salvação. Predestinação e eleição faz parte desse estudo. Amém? Amém. Fica longe do som, né? Vamos abrir Romanos 8, do 28 ao 30. A irmã Maria vai fazer essa leitura, né? A irmã Salvador. Não, tá certo. Vai. Bom. Bem, ficou bom. Amém? Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, amados? O apóstolo Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. Todo isso tem questão em Deus. O homem não fez nada aqui. Não tem parte nenhuma aqui do homem. Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Isso é predestinação pura, irmãos. Amém? Amém. 2 Tessalonicenses 2,13 nós já lemos. Nós vamos dar uma lida de novo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pode ler. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém? Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Amém? Vamos ver Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5, depois do verso 11. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 5, depois do versículo 11. A graça e a paz de Jesus. Do 2 ao 5, né? Do 3 ao 5, Efésios 1, do 3 ao 5, depois do verso 11. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O 5. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Amém? 2 Timóteo, você pode lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Amém. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém. Quem nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Vamos ver, irmã Mara, João 15,16, irmão, por favor. João capítulo 15, verso 16. João capítulo 15, versículo 16. Amém. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
permanece a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele conceda. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Amém? Vamos ver agora João 17, verso 6. João capítulo 17, versículo 6. Amém. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, era teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram os teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Que homens que foi esse? Os eleitos de Deus. Aqui está falando dos apóstolos, lá na frente vai falar também de outros irmãos também, mas que são eleitos de Deus. E no verso 9 ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui está falando de eleição, amados. Aqueles que o Pai deu a Jesus. Jesus Cristo fala sobre isso. Disse: todo aquele que o Pai me deu, este virá a mim. São os eleitos do Senhor Jesus. Amém? Isso agora vai ser longo, Vamos ver Romanos 9, do 6 ao 26. Romanos capítulo 9, do 6 ao 26. Eu coloquei só alguns versículos aqui, amados. Tem muitos versículos, muitos textos que falam de eleição para salvação. Eu estou falando aqui de eleição de nação, de eleição para ministério, eleição para salvação. Pode ler? Amém. Do 6 ao 26. Não que a palavra de Deus. Romanos 9. Isso. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque serão chamados a tua descendência. Isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados com descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Até o 26. E foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadeces de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também entre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meus povos, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Filhos de Deus vivo. Aqui não está falando da eleição da nação de Israel, não, mas aqui está falando de judeus e gentios, né? Alguns teólogos aqui querem usar Romanos 9, dizendo que só se trata da nação de Israel. Não, se trata da nação de Israel, que até dentro da nação de Israel nem todos são filhos de Deus, nem todos serão salvos, só aqueles eleitos que estão dentro da nação de Israel. E fora a nação de Israel também tem os gentios também, que são os vasos de misericórdia, que Deus vai usar misericórdia. E Paulo deixou bem claro: não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vasos de misericórdia, que o Senhor vai se compadecer, vai usar sua compaixão, né, com essas pessoas. E tem um vaso de ira, que são aqueles que não são eleitos, aqueles que Deus vai usar a sua justiça e a sua ira sobre essas pessoas. Só para comentar, ele falou agora, esse é o versículo 27. 27, qual é, irmão? Diz assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes que serão salvos. Os remanescentes aqui são os eleitos, né? Porque em Romanos 11 vai falar sobre a eleição, né? E dentro do povo de Israel, né? Os verdadeiros israelitas são aqueles que são os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus. Dentro do povo de Israel ainda tem os seus eleitos, né? Amém? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 31. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 ao 31. Capítulo 1, verso 26 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 31. Pode ser até o 29 só, Luiz. Do 26 ao 29. Isso. 26. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios,
aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe da presença de Deus. Qual é o 30 e o 31? O 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Amém? Aqui está falando de Deus escolhendo aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas desprezadas pelo mundo, né? Foi essas pessoas que Deus escolheu, né? E o verso 30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como escrito: aquele que se glorie-se no Senhor. Então essa escolha, amados, que Deus escolheu, né? Essa eleição, né? Deus não escolheu por a pessoa ser sábia, ser mais inteligente, ter mais estudo, né? Ter mais dinheiro, ter mais poder aquisitivo, né? Tem pessoas assim que Deus escolheu? Tem. Mas Deus escolheu, amados, muitas dessas pessoas que até o mundo despreza. Para o quê? Para que aquele que se glorie no Senhor. Então, meu irmão, a eleição, meu irmão, ela é uma doutrina bíblica. Ela é uma doutrina bíblica, né? E ainda vai dar para a gente falar aqui, amados, dos não eleitos, né? Os não eleitos, e os que não foram predestinados para a salvação, pastor. Porque aqui nós vimos sobre os eleitos, mas e os não eleitos, né? Os não salvos, porque não foram eleitos, não foram salvos. O que é que acontece, amado? Os não eleitos, eles estão destinados ao castigo eterno pelos seus próprios pecados, pela própria iniquidade, como todos nós éramos antes, e nós poderíamos até ser se Deus não tivéssemos escolhido. Nós estávamos na mesma situação das pessoas não eleitas, né? Vamos ver Efésios 2, 1 ao 5. Efésios capítulo 2, 1 ao 5. Qualquer coisa eu vou dar uma encerrada para deixar isso para a semana que vem. Efésios capítulo 2, 1 ao 5. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Veja, amados, o que é que vai acontecer com os não eleitos? Os não eleitos, amados, eles estão destinados ao castigo eterno pelos seus próprios pecados. Se Deus não tivesse nos elegido, nós também iríamos ser destinados a esse castigo eterno. Porque se Deus não tivesse nos vivificado, né, se Deus não tivesse nos dado vida espiritual, nós estamos na mesma situação dos não eleitos. Nós iríamos ser filhos da ira, nós iríamos ser condenados. Por isso Efésios 12:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é segundo Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne. Esse é o estado do homem, amado, do homem sem Cristo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. Os demais o que? Aqueles que não são cristãos. Estão destinados a isso. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, estando nós mortos, nosso delito e pecado, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o que é que acontece, amados? Da mesma forma que Deus escolheu quem Ele quis, e Ele elegeu para a salvação, Deus, em sua sabedoria, também destinou os demais ao castigo eterno pelos seus próprios pecados. Então eles irão sofrer a ira de Deus por causa das suas iniquidades. O castigo deles será a condenação eterna, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Que morte é? Morte espiritual, morte física, morte eterna. Os não eleitos, irmãos, eles vão continuar no estado que eles já estão caminhando para a condenação eterna. E aí é onde eu digo: Deus é injusto por causa disso? Não, amados, pois Deus não destinou inocente a sofrer eternamente no inferno. Não vai ser pessoas que vai ser lançado no inferno que é inocente, que é justo e santa. Toda a humanidade pecou e se separou de Deus em Adão, e por causa dos nossos pecados, todos nós também merecemos a ira de Deus, como Efésios 2:5 diz, tornando-nos culpados, nós seríamos dignos do inferno, mas Deus, por sua graça, não decidiu castigar toda a humanidade. Assim elegeu alguns para a salvação, enquanto os demais receberão a reprovação por parte de Deus por causa dos seus pecados. Naturalmente, como Deus não escolheu eles, naturalmente, nós, vocês não foram escolhidos, estão destinados à ira e ao castigo eterno. E nós vamos ver semana que vem alguns textos, nós vamos aprofundar mais sobre isso. Eu só queria ler algum detalhe que importante aqui no versículo 6. Fala assim: mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto. É o 5. Que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele no trono celestial. Quer dizer, nos fez assentar, né? E para dizer aqui que a gente é como se a gente já estivesse lá no céu. Isso. Já está destinado a isso. Porque tem tanta gente aí que crê que fez salvação. Eu creio também. Ele já está tão destinado que Deus já fala que se ele já estivesse lá. Com certeza. A segurança que a gente tem em Cristo.
É aquilo que ele diz, né? Que aquele que predestinou, a esse chamou. O que chamou, justificou. O que justificou, glorificou. Está como se já tivesse tudo já concluído. Tudo tivesse sido passado, só que vai ser algo ainda que vai acontecer, mas já está certo. Então, Deus, até a glorificação está certa. Mas o que é que eu quero dizer aqui, amados? Os não eleitos, amados, estão destinados ao castigo eterno pelos seus próprios pecados. Da mesma maneira, nós iríamos estar se Deus não tivesse usado de misericórdia para conosco, se Ele não tivesse nos dado vida. Por isso, Paulo diz, né? Vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e Ele vos vivificou, Ele nos deu vida. Que vida é essa? É regeneração, amados. É ressurreição espiritual. Se Deus não nos tivesse ressuscitado espiritualmente, nós iríamos estar na mesma situação dos não eleitos, dos reprovados. E o destino deles é o quê? A ira de Deus. O destino deles é esse. São reprovados. Por que são reprovados? Porque Deus não escolheu. Deus resolveu na sua soberania, na sua sabedoria, no beneplácito da sua vontade, no seu bom prazer, não escolher. Então, a semana que vem nós vamos estudar um pouco mais sobre esse assunto, para que a gente possa entender. Nós vamos ver muitos textos na Bíblia falando sobre isso, né? E essas pessoas não eleitas, Deus resolveu deixar elas no estado que elas estão, mortos em seus delitos e pecados. Se Deus vivificasse elas, Deus vivificasse a todos iriam ser salvos, todos iriam ser regenerados, mas não é isso que nós vemos. Por isso o apóstolo Paulo deixa bem claro: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora quando Deus ainda não tinha dado essa vida, essa ressurreição espiritual, né? Andava outra hora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é a situação do novo caído, amados. E eles vão ser objeto da ira de Deus, porque diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sempre rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, no caso que amou todos esses, nos amou quem? Aqueles que Deus usou da sua graça, que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha, a ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos, nosso delito e pecado, nós estávamos afastados de Deus, nós não queríamos nada com Deus. O que é que nós fazíamos antes? Nós éramos escravos da nossa carne, nosso pensamento, do mundo, escravos do diabo. Éramos por natureza filho da ira, mas Deus nos vivificou, Deus nos deu vida, Deus nos transportou das trevas para a luz. Um dia o Espírito Santo iluminou a nossa mente, deu a cegueira aos nossos olhos, deu um coração de carne a nós, para que a gente viesse a crer em Jesus Cristo e converter-se a Jesus Cristo. Só que Ele não vai fazer isso com todos, porque nem todos são eleitos. Amém? E nós vamos estudar sobre isso. Então, amados, se Deus quiser, a semana que vem vamos concluir nosso estudo, né? Tem muita coisa ainda para a gente estudar, porque depois da eleição, da predestinação, nós vamos ver a chamada, a vocação interna e a vocação externa, o chamado interno e o chamado externo. Nós vamos entender sobre isso, né? Deus chama a todos no geral, né, através, quando nós vamos pregar o Evangelho, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, mas esse chamado só será eficaz no coração dos eleitos, porque será no coração dos eleitos que o Espírito Santo vai convencer eles do pecado,
da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em Jesus Cristo. Então, ao chamado externo, esse chamado externo, a pessoa ouve o Evangelho, mas ele não vai ser capacitado, não vai ser ressuscitado espiritualmente para ele se arrepender e querer Cristo, mas tem a chamada interna, e aquela chamada é eficaz, chama-se a chamada eficaz. E através da pregação do Evangelho, os eleitos ouvem o Evangelho, o Espírito Santo entra em ação na vida desse eleito, tira os tampões no ouvido dele, tira a cegueira dele, que fez com Saulo de Tarso, e faz com que a pessoa creia e se arrependa. Isso também pode ser chamado de regeneração, dar uma nova vida ao homem que estava perdido seus delitos e pecados. Agora, como nós já vimos aqui, amado, isso só será eficaz no coração dos eleitos. Nós vamos ver muitos textos aqui, amém? A irmã Carla falou aqui, Meditação da Consciência, capítulo 5, versículo 9, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor. Isso. Quando Deus diz que Deus não nos destinou para a ira, é os salvos, né? Os salvos. Nós sabemos que quem vai ser salvo vai ser os eleitos de Deus. Porque creram como aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Só os eleitos vão crer para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais. Eu gostaria de convidar a Luiz a fazer uma oração aqui para a gente terminar.